Questão 8. Verifique em cada caso se o esquema define ou não uma função de A em B. Os pontos assinalados representam os elementos dos conjuntos A e B. Agora vamos resolver. A questão 8 quer saber se eles são função, né? Temos que olhar. O que acontece aqui, ó? A gente tem que olhar o conjunto A. O conjunto A tem todos os 3 pontinhos, tá vendo? Sendo usados. Todos eles têm setinha. E cada um deles só tem uma setinha. Então, é função sim. Nesse caso, todos os 3 têm setinha. E só uma setinha em cada pontinho do conjunto A. Então, também é função. Na letra C, tem um pontinho com 2 setinhas. Isso não pode acontecer. Então, isso aqui não é função. E nesse caso, tem um pontinho sem setinha. Não é função. Entenderam? Então, só esses 2 casos indicam que não é função. Ele não pode ter... esses pontos de A não pode ter um ponto com 2 setinhas e não pode ter um ponto sem setinha. Se não acontecer isso, é função, igual o caso da letra A e da letra B. Questão 9. Em cada caso, verifique se o esquema representa uma função de A em B, sendo A o conjunto com -1, 0 e 1, e B o conjunto com -2, -1, 0, 1 e 2. Em caso afirmativo, dê uma possível lei que define tal função. Agora vamos resolver. Tá pedindo também para ver se é função, né? E ainda falar a fórmula. Olha só, todos os pontos de A têm uma setinha e apenas uma. Então, é função sim. E quem é a função? Olha, se você olhar isso aqui, ó, f de x é igual a x, ó, pra você ver. F de -1, você coloca -1 aqui, dá -1. Ó lá. F de 0, coloca 0 aqui, dá 0. Vou escrever. F de -1 é igual a -1. F de 0, ó lá, no lugar de x, coloca o 0. F de 1 também dá 1, certinho. Tem outras também que funcionam. Por exemplo, f de x igual a x ao cubo. Olha só. Se for essa função, então, -1, eu coloco aqui, ao cubo, vai dar -1 na resposta. 0 ao cubo também vai dar 0 na resposta. E 1 ao cubo vai dar 1. Então, são 2 funções, mas f de x à quinta também funciona. F de x à sétima, vai ter várias funções aqui que vão funcionar. Na letra B, não é função. Por quê? Aqui, 2 setinhas saindo aqui de 0, não pode. Não é função. Essa outra aqui, eu tenho um ponto saindo de cada um. Eu tenho apenas uma setinha saindo de cada pontinho. E todos os pontinhos têm setinha. Então, é função sim. E que função é essa? Aqui, ó, -1 vai no -2. 0, 0 e 1 no 2. Então, se eu fizer f de x igual a 2x, olha só, vou substituir esses valores e vou encontrar aqueles lá, ó, como eu fiz na letra A. F de -1 vai ser 2, no lugar de x eu coloco -1, 2 vezes -1, -2. F de 0, 2 vezes 0, que dá 0. E f de 1, 2 vezes 1, que dá 2. Olha lá, você pode conferir. -1, -2. -1, -2. 0, 0. 0, 0. F de 1, 2. F de 1 vai no 2. E a letra D, ó o -1 sobrando. Não tem setinha para ele. Então, não é função. Então, não vou esquecer, gente. Faltou setinha em algum pontinho de A, não é função. Tem 2 setinhas saindo do mesmo ponto de A, não é função. O resto que acontecer é função. Questão 10. Sendo A o conjunto com -1, 0, 1 e 2, e B
o conjunto com menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Verifique em cada caso se a lei define uma função de A com valores em B. Vamos resolver. Você vai olhar se ela é função, mas agora fazendo as continhas. Olha, na letra A, primeiro vamos deixar aqui os conjuntos. O conjunto A, que é o domínio, onde a gente pega os elementos para fazer a continha, é esse, menos 1, 0, 1 e 2. O conjunto B, onde é o contradomínio, que é onde a gente vai encontrar os valores da imagem, é esse aqui. Então, na letra A, tem essa função aqui, ó. Para a gente saber se é função, nós temos que fazer todas essas contas e depois olhar se os valores estão lá em B. Então, vamos pegar todos os valores de A. F de menos 1 vai ser 2, no lugar de x menos 1, deu menos 2. Olha lá. F de 0, 2, no lugar de x coloca 0, deu 0. De novo, olha o 0 lá, no conjunto B. F de 1, 2 vezes 1, que deu 2. O 2 também está no conjunto B. F de 2 vai ser 2, no lugar de x eu coloco 2, deu 4. Olha o 4 no conjunto B. Então, você encontrou todos os valores que estão aqui, eles estão aqui também, ó, no conjunto B. O menos 2, o 0, o 2 e o 4. Então, isso aqui é função. Vamos agora para a letra B. Na letra B, nós temos f de x igual a x ao quadrado. Então, f de menos 1, a mesma coisa que nós fizemos na letra A. Menos 1 ao quadrado, que deu 1. F de 0 deu 0 ao quadrado, que deu 0. F de 1 é 1 ao quadrado, que deu 1 também. E f de 2 vai ser 2 ao quadrado, que deu 4. Então, vamos ver, ó. Temos o 1 no conjunto B, temos o 0, temos o 1 de novo e o 4. Então, é função também. Na letra C, nós temos a função f de x igual a 2x mais 1. Então, f de menos 1, a mesma coisa que nós fizemos. No lugar de x, eu coloco aquele valor que está lá, ó, esse valor. Ficou menos 2 mais 1, que deu menos 1. F de 0, 2 vezes 0 mais 1. Então, 0 mais 1, que deu 1. F de 1, 2 vezes 1 mais 1. Então, 2 mais 1, que deu 3. E, por último, f de 2, no lugar de x, a gente coloca 2 mais 1 é igual a 2 vezes 2, 4, mais 1. 4 mais 1, 5. Agora, vamos conferir lá. Menos 1, tá ali o menos 1. O 1 também tá ali. O 3 também tá ali. Não tem o 5. Então, não é função. Na letra D, nós temos uma função modular. Expliquei na sala de aula sobre função modular. E agora eu vou falar de novo. Todo número que tiver dentro do módulo vai sair positivo. Então, vamos lá. F de menos 1. No lugar de x, eu coloco menos 1 e vamos para a conta. Tudo que tiver dentro do módulo sai positivo. Então, vai ficar 1 positivo, menos 1, que dá 0. F de 0, coloco lá dentro do módulo.
tudo que está dentro do módulo sai positivo, ele já é positivo, continua positivo. F de 1, 1 dentro do módulo. 1 é positivo, continua positivo, que dá 0. E por último, F de 2. Coloco o 2 dentro do módulo. 2 sai positivo, porque já é positivo, mas se fosse negativo, também saía positivo. 2 menos 1, 1. E agora vamos conferir. 0, ou 0 aqui, menos 1 ali, 0, de novo, e o 1. Todos os valores estão lá. Então, isso aqui é função. Questão 12. Considere f uma função de reais em reais dada por... Essa aí que eu não vou ler. Calcule. Vamos resolver. E agora, para quem tem ainda dificuldade em substituir, por isso que eu deixei essa questão aqui, a 12. F de x é igual a 3x ao quadrado, essa função, menos x mais 4. O caso de substituir é assim, ó. Letra A. Aqui está pedindo f de 1. Então, o que você vai fazer? Onde tem x, você vai colocar 1. Então, aqui, ó, 1 ao quadrado menos 1 mais 4. E agora, você vai fazer a conta. 1 ao quadrado é 1 vezes 3, 3. Menos 1 mais 4. 3 menos 1, 2. Mais 4, 6. Letra B. F de menos 1. A mesma coisa, você vai colocar, onde tem x, você vai colocar o menos 1. E agora, você vai ter que tomar cuidado, por causa que tem um sinal de menos. Menos 1 ao quadrado. Todo número negativo elevado a um expoente positivo dentro do parêntese sai positivo. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado, 1. Vezes 3, 3. Agora, aqui, ó, o sinal. Nesse caso, era positivo. Mais vezes menos, continua menos. Por isso que a gente, às vezes, nem faz essa multiplicação, quando não tem o sinal lá. Agora, aqui, tem que multiplicar, porque senão vai ficar errado. Menos vezes menos, dá mais. Mais 1. Mais 4. 3 mais 1, 4. Mais 4, 8. Letra C. F de 0. Então, fica 3, no lugar de x eu coloco 0, menos x, ó, no lugar de x eu coloco 0 de novo, ó, eu errando aqui, mais 4. 0 ao quadrado é 0, vezes 3, 0. Depois, menos 0, o que sobrou? 4 positivo. Letra D. F de meio. Sei que vocês têm dificuldade quando aparecem as frações, né? Então, fica assim. Onde tem x, eu coloco o número. E agora, vamos começar fazendo essa conta do quadrado aqui, ó. Deixa o 3 quieto e vamos fazer a conta. Entre parênteses, não vão tirar do parênteses, não. Esse 2 aqui, ó, no expoente... ele está elevando os dois números, tanto esse quanto o de baixo. Então, 1 ao quadrado continua 1. E 2 ao quadrado, 4. Pronto. Resolvemos essa parte. Aqui é mais, vezes menos, menos. Então, tirei logo do parênteses. Agora, quando eu estou multiplicando, eu sempre multiplico a fração de cima pelo de cima e a de baixo pelo de baixo. Como esse 3 não é fração, você só multiplica pelo de cima. 1 vezes 3, 3 sobre 4, menos meio, e continua. Agora, vamos tirar o mínimo múltiplo comum, que vai dar 4. Então, coloco 4 embaixo. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 3, 3. Menos, é esse próximo. 4 dividido por 2, 2. Vezes 2 aqui lá em cima. Então, 1 vezes 2 dá 2. Debaixo do 4, se não tem nada, é 1. Então, 4 dividido por 1, 4. Agora, multiplica lá em cima por 4. 4 vezes 4, 16. Então, põe aqui mais 16. E aqui vai ficar
3 menos 2, 1. Mais 16, 17. Sobre 4. Parou aí. Na letra D, nós temos f de raiz de 2. Não assuste. Vamos fazer a conta com calma. 3. No lugar de x, eu coloco o valor que eu coloquei aqui, ó. Isso ao quadrado menos isso aqui, mais 4. Então, vamos resolver primeiro o caso do quadrado. 3, abre parênteses, raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2. Quando eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2, dá raiz de 4. Deixa eu escrever aqui. Raiz de 2 ao quadrado é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá raiz de 4. Raiz de 4 é quanto? 2. Então, isso aqui é 2. Menos, que é mais vezes menos, menos, raiz de 2, mais 4. 3 vezes 2, 6, mais 4, 10. Vou fazer logo. Menos raiz de 2. Questão 13. Seja f uma função de reais em reais, definida pela lei, essa aí também, que eu não vou ler. Aí, letra A, vamos encontrar f de 0, f de menos 2 e f de 1. E na letra B, seja A pertencente aos reais, então A é o número real. Qual é o valor de f de A menos f de menos A? Na questão 13, nós temos essa função aqui. Três mais x que multiplica 2 menos x. Aí tá pedindo a letra A, calcule f de 0. Podemos calcular do jeito que tá aí, ó. F de 0 vai ser o quê? No lugar de x, você vai colocar 0. Sempre no lugar de x, eu vou colocar 0. Então, vai ficar 3 vezes 2, que deu 6. F de menos 2, mesma coisa. 3 mais menos 2, sempre colocar no lugar de x, você põe entre parênteses para não errar a conta. 2 menos 2. E vamos lá. 3 mais vezes menos dá menos 2. E o próximo, 2 menos vezes menos dá mais 2. 3 menos 2, 1. 2 mais 2, 4. Então, deu 4. F de 1. Mesma coisa, 3 mais, no lugar de x você coloca 1. Pode pôr entre parênteses, pode pôr sem o parênteses, por causa do mais. Ele tem sinal de mais, não vai ter problema. Mas vamos fazer assim para quem tem dificuldade. 3 mais vezes mais dá mais 1. Tá vendo? Não há necessidade, mas menos vezes mais, menos. 3 mais 1, 4. Vezes 2 menos 1, 1. 4 vezes 1, 4 de novo. Vamos para a letra B. Não se assuste quando aparecer uma coisa assim. Eu deixei aqui justamente para ajudar você a não se assustar com essas coisas. O que está pedindo aqui é para trocar a variável. Então, no lugar de x, você vai colocar A. É isso que está falando. Então, vamos lá. Está pedindo f de A menos f de menos A. Vamos fazer. Quem é f de A? Vamos pôr entre parênteses? No lugar de x, eu coloco A. Então, vai ficar 3 mais A, que multiplica 2 menos A. Fecha parênteses. Menos, agora vamos fazer com menos A. 3 mais menos A. Tá vendo aqui no menos 2? A mesma coisa eu tô fazendo, só que faz de conta que o A é 2. Escreve A, mas faz de conta que é um número, para não te assustar. Vou colocar outro parêntese aqui. Abre parênteses, 2 menos A.
Isso. Agora, vamos fazer a conta com calma. Aqui, nós temos que multiplicar. Assim, ó. Esse vezes esse vezes esse. Depois, esse vezes esse e esse vezes esse. Vamos lá. 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos A, menos 3A. Agora, A vezes 2, mais 2A. E mais vezes menos, menos A vezes A ao quadrado. Vou deixar ainda dentro do parênteses para a gente terminar a conta. Vamos fazer aqui. Aqui primeiro, o que a gente tem que fazer? Nós temos que mexer com esse menos. Então, vai ficar assim, ó. 3 mais vezes menos, menos A. E esse aqui, mais vezes menos, mais A. Agora, vamos fazer essa multiplicação aqui. Primeiro, vamos terminar essa conta. Vai ficar 6 menos 3A mais 2A, fica menos A ao quadrado. Agora, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Esse vezes esse. Vamos fazer, então, aos poucos. 3 vezes 2, 6. Agora, 3 vezes A. Três A. Já usamos o 3, agora vamos para o segundo. Menos A vezes 2, então você tem que multiplicar. Menos vezes mais, menos. A vezes 2, 2A. E o último que a gente vai usar com o A. E vai ser menos A vezes mais A. Então, menos vezes mais, menos. A vezes A ao quadrado. Vou tirar esse aqui do... Não, vou tirar esse aqui do parênteses. Esse aqui ainda vai continuar, porque a gente vai terminar a conta. 6. 3A menos 2A vai ficar A positivo. Menos A ao quadrado. Agora, para tirar do parênteses, nós temos que multiplicar o sinal. Vamos continuar copiando isso aqui. Menos 6. Menos vezes mais, menos A. Menos vezes menos, mais A ao quadrado. O que aconteceu? Mais 6 menos 6 deu 0. Menos A ao quadrado mais A ao quadrado também deu 0. O que sobrou? O menos A e o menos A. Menos A com menos A, menos 2A. Questão 14. Seja f de naturais e naturais, dada por essa função aí, também que eu não vou ler. Calcule. Então, letra A, f de 0. Letra B, f de 1. Letra C, f de 2. Letra D, f de menos 2. E letra E, f de 37. Vamos resolver. Onde tiver o x, eu vou substituir o número que a questão mandou. Então, f de 0, tá vendo? Onde tem x, eu vou colocar 0. E agora eu faço a conta. 2 vezes 0 dá 0, mais menos 1 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 dá 1. 0 mais 1, 1. B. F de 1. Substituo. Onde tiver x, eu coloco 1. Quando o número é negativo, você tem a obrigação de colocar o parênteses. Quando ele não for, você coloca se você quiser. Eu aqui não estou colocando. 2 vezes 1, 2. Menos 1 elevado a 1 é o próprio menos 1. Então, 2 menos 1, 1. Na letra C, temos f de 2. No lugar de x, você vai colocar 2. 2 vezes 2, 4. Mais menos 2 ao quadrado, qualquer número elevado ao quadrado que for negativo, fica positivo. Então, vai ficar 1 ao quadrado, 1. 4 mais 1, 5.
Na letra D, nós temos f de menos 2. Então, 2, no lugar de x, ó, como tem um menos, eu vou colocar entre parênteses. Menos 1 elevado aqui a menos 2. E aí vai ficar mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4. Mais, ó, primeiro, o menos 1 está elevado ao quadrado, então vai ficar positivo. Vamos fazer passo a passo. Então, vai ficar positivo, só que ainda é elevado a menos 1, porque eu não gastei o menos, não. Continuando, menos 4, mais. O número negativo, no expoente, ele inverte, por exemplo. Se for 2 elevado a menos 1, vai ser meio, 1 vai lá para baixo. Se for 1/3 elevado a menos 1, vai inverter, vai ficar 3. Então, aqui, 1 elevado a menos 1 continua 1, porque vai inverter, mas o 1 que está lá embaixo é o mesmo que está em cima, vai fazer diferença. Menos 4 mais 1 é igual a menos 3. E na letra E, nós temos f de 37. Então, 2 vezes 37 mais menos 1 elevado a 37. 2 vezes 37 dá 74. Mais menos 1 elevado a 37. É um número ímpar, então o menos 1 vai continuar menos 1. Então, 74 mais vezes menos, menos 1. 74 menos 1, 75. 73. 74 menos 1, 73. Aí, agora, vamos ver uma coisa importante. Essa função, o domínio dela é dos naturais. A gente escreve assim, ó, f vai dos naturais nos naturais. E tem essa regrinha aqui, ó, 2x mais 1 mais menos 1 elevado a x. Aí, o que está acontecendo aqui? Toda vez, esse primeiro é o conjunto A, que é o domínio, e esse segundo aqui é o conjunto B, que é o contradomínio. Todos os números que você usou aqui foram naturais, esses aqui, ó. Tá vendo? Só que menos 2 não é natural. E também a resposta dele não deu um número natural. Então, essa função não é definida nesse valor, f de menos 2. Você não vai poder colocar essa resposta. Se aqui fosse assim, ó, f de r em r, a resposta de f de menos 2 seria menos 3. Mas não é isso que está na questão. Ela está falando que é de natural e natural. Menos 2 não é natural. Então, você vai colocar aqui f de menos 2 não existe. Entenderam isso? Você vai ter que olhar antes de fazer a conta se o domínio, se o número que você está usando aqui, ele faz parte do domínio. E se a resposta que você encontrou faz parte do contradomínio.